Fernando Pessoa é um dos maiores, se não o maior poeta da língua portuguesa de todos os tempos. Além de poeta, ele também foi filósofo, dramaturgo, ensaísta, crítico de arte, astrólogo, comentarista político, enfim, um homem multifacetado. Pessoa nasceu em 1888 e ficou órfão de pai quando tinha apenas 5 anos de idade. A mãe casou-se novamente com um diplomata. Em 1896, eles foram morar em Durban, na África do Sul. Lá ele fez os seus estudos primários e secundários, em inglês, que é a língua oficial de Durban. Isso explica o fato de boa parte da sua obra ter sido escrita em inglês. Em 1905, com apenas 17 anos, ele voltou sozinho para Portugal e nunca mais saiu de Lisboa. Para sobreviver, ele fazia traduções comerciais nos escritórios da Baixa Lisboeta. Não se casou, não teve filhos e não fez curso superior. Estudou por conta própria filosofia e astrologia. Ele não gostava de se expor ou de falar de si mesmo, mas não se incomodava de falar dos seus heterônimos e de publicar os seus poemas em revistas e jornais. Participou da geração da revista Orfeu, que implantou o modernismo em Portugal em 1915. Quando morreu, em 1935, ele tinha apenas um livro publicado em língua portuguesa, O Mensagem, que foi publicado no ano anterior. Mas após a sua morte, encontraram na sua casa um baú cheio de textos inéditos que continuam sendo analisados, estudados e publicados até hoje. Só então a dimensão total da sua obra veio ao público. Quando nós estudamos a obra do Fernando Pessoa, nós estamos estudando, no mínimo, 4 poetas. A poesia do Fernando Pessoa, ele mesmo, que também é chamada de poesia ortônima, e a poesia dos seus 3 heterônimos, o Alberto Caeiro, o Ricardo Reis e o Álvaro de Campos. Heterônimos são personagens criados pelo poeta, cada um com a sua história, os seus gostos, personalidade e estilo. Assim, o Fernando Pessoa multiplicou o seu talento poético em mais 3 grandes poetas. Quando nós comparamos as obras destes heterônimos e também a do próprio Fernando Pessoa, nós temos a nítida impressão de que são realmente 4 indivíduos separados. Tais são as diferenças temáticas e estilísticas entre eles. O Fernando Pessoa, quando escrevia como um dos seus heterônimos, ele realmente assumia a personalidade e a visão de mundo deste personagem. Nós sabemos que a mente humana tem a capacidade de criar personalidades distintas e viver vidas diversas, diferentes. Mas isso geralmente é sem controle e se caracteriza como uma doença, a esquizofrenia. Mas agora, por favor, não saiam por aí espalhando que eu falei que o Fernando Pessoa era esquizofrênico. No caso dele, era um processo de criação artística sobre o qual ele tinha o mais completo controle. A pergunta que fica é o porquê dele fazer isso. Qual o motivo? O próprio autor justificava que se multiplicava para se sentir e sentir o mundo. Cada indivíduo tem um modo único de ver e sentir o mundo. Isso é fruto de toda a sua vivência, de todas as suas experiências físicas, culturais, emocionais. Por isso, 2 pessoas nunca terão 2 visões exatamente iguais sobre um fato ou sobre um mesmo acontecimento. E Fernando Pessoa queria saber como era a visão de mundo de um camponês, de um médico, de um engenheiro, por exemplo. Pessoas que teriam vivido experiências e emoções muito diversas das suas. E queria saber também como eles transformariam estas experiências e emoções em poesia. E assim ele criou os seus heterônimos. O primeiro heterônimo criado foi o Alberto Caeiro.
Segundo a descrição biográfica feita pelo próprio Fernando Pessoa, Alberto Caeiro era um camponês órfão criado por uma tia. Frequentou apenas os primeiros anos escolares e viveu toda a sua vida de forma simples, em contato direto com a natureza. O Alberto Caeiro defendia o realismo sensorial, ou seja, para ele só era real aquilo que pudesse ser captado pelos sentidos naturais. Ele negava a filosofia, o pensamento racional e defendia o conhecimento empírico. Conhecimento empírico é aquele que nasce da experiência concreta. A sua poesia é marcada pela simplicidade, com versos livres e linguagem coloquial. Depois do Alberto Caeiro veio o Ricardo Reis. Ricardo Reis era um médico, vivia no Brasil e era apaixonado pela cultura clássica. Segundo o pensamento clássico, todo ser humano tem um destino que ele não escolheu e não pode mudar. Resta então aceitar esta realidade do destino, com as suas limitações e prazeres, e aí aproveitar cada momento para ser feliz. Porque tudo passa, segue um rumo desconhecido e não retorna mais. Daí a necessidade de viver intensamente o momento presente, o famoso Carpe Diem. A poesia do Ricardo Reis segue o padrão da arte clássica, tanto na estrutura quanto na linguagem. E finalmente nós temos o Álvaro de Campos, o poeta engenheiro em permanente conflito com a realidade e a sociedade que o cerca. A poesia de Álvaro de Campos possui três momentos distintos: o decadentismo, o futurismo e o niilismo. Na fase decadentista, nós temos um jovem engenheiro recém-formado que não exerce a profissão e busca uma motivação, um sentido para a sua existência. Predomina aí um sentimento de nostalgia mórbida que o leva a uma fuga da realidade através do ópio. Nessa fase, ainda predominam quadras decassílabas com algumas características que lembram a poesia simbolista, especialmente a musicalidade e as imagens vagas e sugestivas. A segunda fase, a futurista, corresponde ao momento em que o poeta se contagia com a euforia futurista do início do século XX. As novidades como a energia elétrica, os automóveis, as grandes fábricas, a velocidade e a agitação da vida urbana provocam sensações eufóricas que se transformam em arte. Uma arte intensa, vibrante, que exaltava a modernidade. Nesta fase, o estilo é livre, com intensidade verbal e liberdade de pontuação, traduzindo a vida agitada e corrida, resultante da Revolução Industrial. A terceira e última fase é o niilismo. Niilismo significa o pessimismo absoluto, a negação de tudo. Nesta fase, nós temos um poeta que questiona e nega todos os valores e relações sociais. Um poeta marcado pelo tédio e a náusea de tudo, que acaba se transformando em explosões de revolta e raiva. O estilo é moderno, com versos livres, linguagem coloquial e intensidade verbal. Observe que nós estamos falando de 4 poetas distintos, com visões de mundos, estilos e temáticas próprias.